Questão de número 57, seguindo a sequência da prova Q. Se você está gostando dessa resolução comentada, deixa aquele joinha no vídeo, sempre ajuda aí o canal. Bom, vamos lá. Essa questão está falando de função quadrática. Ele me deu uma primeira função quadrática, eu vou, por minha conta, fazer o seguinte. Eu vou considerar que o eixo y ele está aqui, ok? E o eixo x está aqui. Ah, Gui, eu podia considerar diferente? Pode, não tem problema, tá? Isso é o que eu quero fazer aqui para minha resolução. Se você gostar, você copia a ideia nas suas questões. Com isso, eu estou percebendo que uma das raízes é zero, a outra das raízes é 2. Tudo bem? Então, vamos deixar anotadinho aqui no cantinho. Ó. Uma das raízes é zero, a outra das raízes é 2. Aí eu tenho ainda o vértice. O x do vértice é 1 e o y do vértice é 2,5, pelo que ele me disse. Tá claro? Ele quer saber quanto de altura que a caixa tem que ter para caber aqui. Aí, olha só, ele falou que aqui tem 1 metro. Aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 3. Opa, aqui é o ponto, tem 2 metros no total, então aqui é o ponto meio, ó, aqui é o ponto meio, e aqui é o ponto 2, 2,5 não, 1,5. Tá claro? Deu para entender? Eu mesmo confundi ali, aqui é meio e aqui é 1,5. Ok? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a função fatorada. O que é função fatorada? Assim, ó, f de x vai ser igual a que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Bem? Aí, no lugar do f de x, eu vou colocar um y que eu tenha, o y do vértice. No lugar do a, eu não vou colocar nada, eu quero descobrir ele. No lugar do x, eu vou colocar um x que eu tenha, o x do vértice, que é 1. No lugar da primeira raiz, a primeira raiz. No lugar do x, o mesmo x do vértice que eu já tinha colocado. E, obviamente, no lugar da segunda raiz, a segunda raiz. Está lá, bonitinho. Certo? Então, o que a gente tem? 1 menos 0 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. O que eu descobri? Que o A é igual a menos 2,5. Tudo bem? Eu sei que o A é igual a menos 2,5. O que eu vou fazer agora, Gui? Eu vou aplicar a função fatorada de novo. Agora eu tenho o valor de A. E eu quero descobrir quem é essa função. Vai ficar assim, ó. F de x vai ficar menos 2,5 vezes x menos a primeira raiz, que é 0, x menos a segunda raiz, que é 2. Só que eu quero saber qual que é o y para um ponto específico, não é? Eu quero saber qual que é o y para o ponto meio, ou para o ponto 1,5, tanto faz. Então eu vou trocar esse x aqui, ó, por meio, e vou trocar esse x aqui por meio. Tá clara a ideia? Vai ficar assim, ó, f de x vai ser menos 2,5 vezes meio menos 0, meio. Meio menos 2, menos 1,5. Tudo bem? Então, essa continha aqui, ó, vai dar quanto, hein? Bom, negativo vezes negativo dá positivo, vezes positivo, então a resposta vai ser positiva. Então, o que eu tenho aqui, ó? O f de meio, que é a altura do ponto que eu precisava, vai ser, vamos ver comigo aqui, ó. Menos 2,5 vezes meio é menos 1,25, concorda? Vai ficar menos 1,25 vezes menos meio. O sinal a gente já viu que vai ser tudo positivo, então eu posso deixar assim, ó. Menos 1,25 vezes 1,5. Tá clara a ideia? Só que esse camarada colocou isso em fração. Não tem problema. Eu sei que menos 1,25 é a mesma coisa que 5 sobre 4. Eu sei que menos 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então aqui eu posso multiplicar, né? O f de meio, que é o que eu estou querendo calcular, vai ser 15 sobre 8. Ó, 15 sobre 8. A letra é a letra C para essa questão de número 57. E aí, você lembrava dessa função fatorada? Função fatorada é sempre importante para facilitar as questões que você tem função quadrática, que ele te dá só o gráfico. Então, toda vez que ele, nesse caso aqui, ó, ele me deu o gráfico da função quadrática e ele me deu alguns pontos jogados, a gente pode usar ou a função canônica, com o vértice, ou a função fatorada, que foi essa que eu usei aqui para resolver contigo.